Se o Hamas planejou isso durante 2 anos, se o Hamas teve todo o suporte e assessoria para esse planejamento, se ele sabia que não conseguiria vencer Israel no campo de batalha, por que atacou? Será que Israel não está caindo numa armadilha? E no 122 eu mostro que realmente o ataque, Betete, foi mais uma isca que foi jogada. Como previsto, eu falei lá no 121, Betete, que talvez Israel tivesse caído numa armadilha, né? E tudo está levando a crer que a coisa foi por esse caminho. Por que eu digo isso, Betete? Veja, houve uma entrevista recente para o Russian Today de um líder do Hamas dizendo que esse ataque foi planejado durante 2 anos, Betete, 2 anos. Inclusive, 2 anos planejando, e ele disse que aqueles que sabiam, o número de pessoas que sabia desse ataque dá numa mão só. Então, eram 5 no máximo, ou menos de 5. Mas tem um detalhe muito, muito constrito. E agora, tem um detalhe, Betete. Sabe-se que foi colocado também por um líder do Hamas, que o Hamas ficou 2 anos quieto, fingindo que estava envolto apenas na administração de Gaza, para, segundo ele, não são minhas palavras, segundo ele, fazer Israel acreditar que eles não tinham condições de fazer nenhum ataque armado porque estavam muito envolvidos com a administração de Gaza. Então, veja, aquela famosa história, né? Antes do bote, a cobra fica ali quieta. Você tem que manter a tranquilidade, né? Então, Israel, sobre vários aspectos, eu já comentei isso no 121 e aprofundo agora no 122, que foi lançado hoje, né? Inclusive, em primeira mão, estou comentando aqui o lançamento do vídeo, que deve ter talvez uns 40 minutos, que ele foi colocado lá no canal. Esse, o 122, exatamente, né? Então, o que acontece, Betete? Aí eu faço mais uma ponderação sobre o cheque no sentido de jogada do xadrez, em que Israel acabou se envolvendo basicamente pelos seguintes motivos. Betete, você é capaz de acreditar que o Hamas teve a ilusão em algum momento, depois de ficar 2 anos planejando, com a assessoria de outros países e outros grupos, obviamente, sim, você tem a percepção de que eles teriam a ilusão de que venceriam Israel no campo de batalha? Claro que não, né? Hamas não tem nenhuma chance de vencer Israel no campo de batalha, tá certo? Por quê? Porque Israel é realmente uma potência militar tecnológica. Ora, eu te pergunto, Betete, por que você atacaria alguém que você não tem nenhuma chance de ganhar a guerra? Então, essas questões que estão lá no 122 hoje, eu aprofundo a análise desse tema, porque muitas vezes, Betete, o 122, eu começo exatamente colocando uma coisa que você falou com propriedade logo no início. Estamos num momento onde as pessoas estão tomadas de emoção. Você veja que eu estou até com a mesma blusa, porque tem 30 minutos que eu gravei, viu? Tá fresquinho, blusa. Tá fresquinho. Fresquinho, exatamente. Tem uns 45 minutos que eu consegui subir para o canal. Comecei a gravar às 18h18. Bom, nesse vídeo, então, Betete, a pergunta, a colocação, o raciocínio a que eu conduzo as pessoas é o seguinte: se o Hamas planejou isso durante 2 anos, se o Hamas teve todo o suporte e assessoria para esse planejamento, se ele sabia que não conseguiria vencer Israel no campo de batalha, por que atacou? E aí eu desenvolvo com você um raciocínio, com você, amigo e amiga que viu o vídeo, que eu iniciei no 121. No 121 eu disse, será que Israel não está caindo numa armadilha? E no 122 eu mostro que realmente o ataque, Betete, foi mais uma isca que foi jogada para atrair Israel para uma situação que ele não poderia ficar, digamos assim, parado. Ele teria que reagir. Veja, novamente, se Hamas não pretendia ganhá-lo no campo de batalha, o que é impossível, a única opção é que quis atraí-lo para uma situação em que ele não teria outra opção a não ser atacar. E ao atacar... com a ajuda e interesse
de muita gente ali, da vizinhança, inclusive, né? E Sim. Sabendo que teria uma contraofensiva muito forte. Né? Devastadora. E a ideia era essa. A ideia era provocar um contra-ataque de Israel devastador, com muitos efeitos colaterais ou muitas mortes de civis, para que isso impactasse a massa árabe, as populações árabes ficassem revoltadas ao ver aquelas imagens, o povo árabe se levanta, pressiona os governos dos países árabes, tanto que os países árabes agora estão recusando se encontrar com Biden. Biden foi a Israel e depois ia ter um encontro com o rei da Jordânia, o presidente do Egito e a autoridade árabe, né? A autoridade palestina, o Mohammed. E foi cancelado. Né? A Arábia Saudita, o Catar, o Emirados, todos estão mantendo uma certa distância. Por quê? Porque você é governante num país árabe, Betete. A opinião da população, e não é uma população, muitas vezes, que protesta de forma pacífica, ordeira, bonitinha, né? Acampando, não é. É outro tipo de população. Você não gostaria, Betete, naturalmente, do ponto de vista estratégico, se você é governante de um país desse, ter essa massa contra você. É natural. Fora as questões de cunho geopolítico. Então, ali foi feito o que nós chamamos de um cheque geopolítico. Né? O ataque fez Israel ficar numa posição desconfortável. Se ele não revidar de uma maneira forte, ele perde credibilidade. E se ele revida de uma maneira forte, ele dá o argumento para levantar as massas árabes, colocar governos árabes contra si, a opinião pública mundial, etc. Eu coloco lá no vídeo 122, os 5 objetivos desse cheque. Inclusive, está no próprio título do vídeo, né? A colocação da questão Israel entra em cheque, né? E de 5 posições. Então, ele está num cheque de 5 posições, como a gente fala, em geopolítica. E esses catalisadores finais, né, estão em movimento. Veja, por favor. E tem um detalhe, professor, eu queria que você avaliasse. Normalmente, quando eu acompanho os ataques, né, do Hamas em Israel, é meia dúzia ali de foguete, né? Cai ali numa região, às vezes, não habitável, ali causando pouco prejuízo. E dessa vez, ele foi cirúrgico, atacando civis, né? Desde uma criança até uma pessoa idosa, o que provoca uma emoção que o mundo inteiro acordou naquele sábado. Meu Deus, o que está acontecendo? Então, você acredita também, professor, que a escolha desses alvos foi planejada há muito tempo? 2 anos de planejamento para escolher alvos e métodos. Okay? E aí, na hora que o Israel fica numa posição de não ter opção, inclusive Benjamin Netanyahu exagera no verbo ao dizer nós vamos destruir a Hamas, nós vamos extinguir, exterminar, palavras que poderiam ter sido... E as pessoas estão tomadas de emoção, também dá para entender, né? Mas a verdade é o seguinte, não há como Israel destruir o Hamas inteiro. Você não consegue destruir uma organização inteira, isso é muito difícil. Por exemplo, se falou tanto do Daesh e do ISIS, né? Está aí até hoje. A Al-Qaeda está aí até hoje. O Hezbollah está aí até hoje. O Talibã está aí até hoje. Tem braços no mundo inteiro, né? Não é tão fácil, Betete. Por quê? Porque operam em células, operam de forma compartimentalizada. Tá certo? Os verdadeiros chefes não usam internet, não usam WhatsApp. Isso é uma ingenuidade de algumas pessoas, né? Bom, enfim. Então, o que acontece? O que nós vimos de lá para cá, Betete? Nós vimos o Hezbollah dando algumas respostas, mandando alguns mísseis em Israel. Israel respondeu, e Israel, já preocupado com o Hezbollah, já está evacuando 28 colônias no norte de Israel. Lembra-se que eu falei na última conversa nossa, está no 121 e no 122, que poderia haver um ataque pelo sul e pelo norte, o Hezbollah pelo norte. Você falou isso. A Hamas pelo sul. Então, veja bem, é praticamente garantido,
E Israel está procurando fortalecer a sua posição no norte antes de invadir Gaza. Por quê? Se ele não fortalecer a sua posição no norte antes de invadir Gaza, ele pode ter um ataque pelo norte e aí o pessoal ficar dividido em duas frentes difíceis. A invasão terrestre de Gaza e um ataque do Hezbollah ao norte.